Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? A gente hoje vai observar a leitura de dois textos, né, sobre o batismo de Jesus, que está no livro de São Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, e no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Observando esses dois textos, aqui é pelo seguinte: Jesus, quando ele sai do batismo, né, ele sai repleto ali do Espírito Santo, porque tem um encontro ali na hora. Então, logo em seguida, o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado lá pelo diabo, né? E depois dele passar lá 40 dias, 40 noites, jejuando, ele teve fome. E nessa hora o troço que estava ali, o diabo que estava ali rodeando ele, percebe que ele estava com fome, pega uma pedra e manda ele transformar essa pedra em pão. E o que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, às vezes nós trocamos Jesus pelo alimento, né? É o que está acontecendo, né? A gente pende para o lado que não tem nada a ver com Cristo por causa da comida, né? Outra hora, às vezes, você é convidado para ir para uma missa, para uma celebração, você não vai porque nós não vamos porque somos convidados para um churrasco, né? E nós deixamos Jesus para depois. Esses são os erros que nós trocamos Deus pela comida. Outra coisa, temos que ter cuidado com o maligno, porque na hora da fraqueza ele aproxima da gente, viu? Na hora da fraqueza ele está ali rodeando a gente. Então quando ele vê que a gente está fraco, ele aproxima. E muita gente pega o caminho errado por causa de certas atitudes na hora da fraqueza, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora da fraqueza. E Deus está com a gente, né? Está ali rodeando a gente no momento fraco, mas às vezes a gente não percebe e passa despercebido pelo amor de Deus ali rodeando a gente, querendo dar o socorro, né? Depois, ó, eu percebendo aqui que o diabo ele pega Jesus ali e leva, né, no lugar mais alto da terra, né, onde ele disse, leva todos os esplendores, mostra todos os esplendores, os reinos do mundo, e disse, tudo isso foi entregue a mim, então me pertence, eu dou para quem eu quero. Então se você prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou tudo isso aqui, né? Então veja só, nós estamos num ambiente onde é governado pelo maligno, tá? O mundo, não se iluda, o mundo é o diabo que toma conta dele. Por isso que vocês veem hoje aí, né, isso não só hoje, mas veja que isso aqui foi no tempo de Jesus. Ele saiu com essa proposta para Jesus. Então, desde aquele tempo, os massacres foram feios, principalmente com aquelas pessoas que aderiam ao lado de Jesus, né? As pessoas que resolveram seguir Jesus foram torturados, massacrados, inclusive os apóstolos, né? Pedro, que foi peneirado, como eu disse no outro vídeo, né? Então, assim, todos os apóstolos passaram por esses momentos difíceis, porque o maligno queria fazer desistir dessa caminhada. E vai querer fazer todos nós que quiser amar Jesus Cristo de verdade, o maligno vai querer tirar nós desse caminho. E os princípios estão aí. Isso começa mudando as leis pelos governantes. Quando você lê o capítulo 13, o último texto lá de Apocalipse, você percebe que está caminhando para isso, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, vai voltar essa tortura novamente, porque
o diabo ele vai fazer de tudo para que nós perca o amor de Deus. Então o que que Jesus responde aqui quando ele faz essa oferta? Jesus falou: afasta de mim, porque só a Deus prestará culto. Né? Então, outra coisa, nós temos que prestar atenção nas celebrações da Santa Igreja. Nós podemos ter imagem na igreja? Pode, porque isso aí vem de lá da época de Davi e de Salomão, de lá de Moisés. Deus manda Moisés colocar as imagens dentro dos templos, né? Que Moisés foi o primeiro a fazer um. Então, o pecado é nós adorar a imagem como se fosse Deus, viu? Nós não podemos fazer isso. Nós pode ter uma imagem em casa, pode, mas nós não pode colocar aquela imagem no lugar de Deus. Nós temos que saber dividir isso aí, tá? Outra coisa, aqui ele pega Jesus, leva no pináculo do templo, né? E pede Jesus para pular de lá de cima para baixo. E Jesus fala aqui, ó: não tentará o Senhor teu Deus. Nós tentamos Deus de várias maneiras. Como? Às vezes tem coisas perigosas que nós não devemos nem ir lá, e nós vai, não, eu vou lá porque Deus está comigo. Tá? Botar Deus à prova. Então tem várias coisas que nós colocamos Deus à prova. Né? Então, nós está doente, ao invés de caçar um médico para curar a nossa doença, eu não vou não, porque Deus vai me curar. Bom, se você tiver fé suficiente, se você for uma pessoa que vive em oração, se você tem fé suficiente para receber essa cura, tudo bem. Mas se não tiver, vai acabar morrendo, porque a fé não alcança. Né? Então Deus deixou os médicos para cuidar de nós, né? Para cuidar da nossa saúde. Né? Então, assim, enfiar no abismo, porque Deus está comigo, eu vou lá. Né? Então, tem várias situações que nós colocamos Deus à prova. E nós não podemos fazer isso. Né? E aqui no final do texto, aqui no versículo 13, o que diz aqui? O tentado, né, o tentador, acaba toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Né? Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Por que isso? Quando foi na crucificação de Jesus, ele estava presente. Toda aquela ação que levou ele a ser crucificado foi a armadilha do encardido. Usou Judas, porque no capítulo 13 do Evangelho de São João afirma também isso, que quando Judas pega um pedaço de pão na mão de Jesus, Satanás entra nele. Olha aí a gravidade da situação. E ele faz aquilo que ele estava em mente. Então nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Porque pensar, pensa. Nós não podemos evitar os pensamentos que caem na nossa mente. Mas podemos evitar de pôr em prática. Porque o pensamento ele se torna pecado quando nós procuramos a maneira de reagir àquilo que pensou. Tá? Então, o diabo promete de voltar no tempo oportuno. Ele volta na crucificação de Jesus e ele passa a habitar no mundo. Tá? Ele passa a habitar no mundo. É por isso que temos que ver essa grande, né, tribulação no mundo aí. É a armadilha dele. Tá? Então tá, gente. Um abraço a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe a todos. Um abraço.